Vou começar lendo Mateus 6,33, que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O versículo ele enfatiza a importância de priorizar o reino de Deus e o princípio de Deus em sua vida, prometendo que as necessidades materiais serão supridas. Então, buscar primeiramente o reino de Deus implica, muitas das vezes, renúncias, né? Implica em você deixar coisas que não são importantes e buscar primeiramente o reino dele. E ele promete que as outras coisas elas vos serão acrescentadas e que em todo o tempo ele está cuidando de cada um de nós, né? Agora eu queria convidar os irmãos para levantar e cantarmos essa música juntos. As palmas.
Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Senhor, em nome de Jesus, queremos render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom em todos os momentos. Queremos agradecer, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, nós somos gratos, não só pela provisão que recebemos do Senhor, mas por termos o Senhor como Deus provedor ao nosso lado. O Senhor tem alimentado a nossa família, o Senhor tem alimentado os nossos familiares, os nossos parentes, o Senhor tem alimentado a sua igreja, o Senhor tem dado todo o suporte necessário para que nós possamos viver a vida buscando ao Senhor, e como lemos em Mateus 6,33, buscando em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça, e o Senhor tem nos acrescentado todas as coisas que nos são necessárias. Por isso nós bendizemos ao Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Deus, ajude-nos a aprender na sua palavra, no testemunho dos nossos irmãos, das igrejas que nós temos a descrição na palavra do Senhor, a sermos generosos, a contribuirmos, Deus, com alegria e sinceridade de coração, e que nas nossas dificuldades, Senhor, nós tenhamos princípios estabelecidos em nosso coração, pilares firmes, fixos no Senhor e na sua palavra, para poder aprender a depender do Senhor e não das coisas, a confiarmos em Ti e não em nossos esforços, a crermos que o Senhor é o Deus provedor, não o nosso trabalho, a reconhecer que o Senhor tem alimentado a nossa alma, o nosso espírito e também o nosso corpo. Não é o prato que temos à mesa, não é a geladeira que temos abastecida, não é o saldo que temos na nossa conta bancária, é o Senhor, o Deus provedor acima de tudo e todos. E agora, Senhor, quando formos fazer a nossa contribuição, ou durante a semana, quando formos após o pagamento, formos fazer a nossa contribuição, que não esqueçamos que o Senhor tem sido generoso, que o Senhor não tem dado a nós para que nós acumulemos, para que tenhamos mais e mais, mas para que sejamos generosos, para que nós nos lembremos que a obra do Senhor, que a vida do nosso pastor, o pastor dessa igreja, que a missão, as missões que ajudamos, que os familiares que nós visitamos e suprimos a necessidade, também são alvo da generosidade que o Senhor tem dado a nós. Senhor, em nome de Jesus, ajude-nos a confiar no Senhor e não nos nossos recursos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ter o nosso momento de contribuição financeira, momento que nós temos o privilégio de sermos generosos, agradecendo ao Senhor porque Ele tem cuidado de nós. Se você veio preparado para isso, temos o gasofilácio aqui. Se você quer fazer a sua contribuição financeira via digital, em alguma cadeira aí à sua frente tem o QR Code da nossa igreja. Que o Senhor continue multiplicando tudo aquilo que Ele quer que nós sejamos generosos e tirando de nós aquilo que nos impede de servi-lo de todo o nosso coração. Vamos adorar o Senhor? Em João 8,12 falando novamente ao povo, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Recebi um novo coração do Pai.
Pastor Dinho? Tá todo mundo bem? Vocês estão bem, queridos? Hoje é dia de... né? Olha só, eu gosto disso, Gi. Essa espontaneidade. Dia do que hoje? A gente não assusta, aí eu vou no final e é interessante isso, por quê? Porque nós, como filhos de Deus, a gente precisa aprender a se posicionar. Uma das coisas é que Deus é Deus de vivos, nosso Deus é um Deus que dá vida. A gente não, pelo menos eu, não incentivo ninguém a comemorar dia de finados, dia de mortos, nem ficar lamentando nesses dias. Por quê? Porque a gente honra e celebra a vida das pessoas enquanto elas estão conosco. A gente chora e se entristece quando chega, por exemplo, a data de uma perda, né? A data em que um ente querido se foi, partiu. Mas não vamos separar um dia do ano para dizer, nesse dia a gente vai chorar, vai prantear. Então, glória a Deus por isso também. É isso aí, Giane, estou com você, tá? Fiquei assustado hoje quando acordei pela manhã e falei, bom dia, Alexa. Falei, Alexa, bom dia. Aí ela, bom dia, né? Estão 17 graus, o clima está chovendo e hoje essa é a previsão para todo dia. Aí eu falei, Alexa, que dia é hoje? Eu crente pensando que a Alexa vai falar. Já é o primeiro domingo do mês, Pastor Dinho, né? A gente acabou de celebrar a reforma protestante aí, né? Mais um ano da reforma protestante. Não, hoje é dia de finados. Você, por favor, lembre-se daqueles que se foram. Eu falei, rapaz, eu me lembro de Jesus. Se foi, voltou, ficou, e glória a Deus por isso. Então hoje, queridos, nós queremos orar, pedindo a Deus que o Senhor fale conosco, por meio de sua palavra. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a reforma protestante. Não sobre a reforma protestante, mas dos 5 principais pilares, né? Que nós temos até hoje, celebramos e relembramos repetidamente por causa das teses de Martinho Lutero, mas nós queremos olhar isso um pouquinho mais pessoal hoje, depois de fazer a reflexão. Então eu gostaria de pedir para que você orasse nesse momento, dizendo, Senhor, o que em mim precisa ser reformado? O que em mim precisa ser restaurado? O que em mim, Senhor, precisa da ação do seu Espírito, da sua palavra, para que eu tenha bons pilares, para que eu tenha uma vida bem alicerçada no Senhor e na sua palavra. Amém? Então você vai não só ouvir a minha oração, mas você vai orar por você também. Quero convidar você que está em casa, para que você ore também, pedindo ao Senhor para falar ao seu coração. Querido Deus, nós somos gratos pelo Senhor, pela sua palavra. Senhor, somos gratos porque o Senhor tem nos abençoado de tantas maneiras. Por isso, Deus, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco. Abra a nossa mente para que tenhamos entendimento, nosso coração para que possamos reagir de maneira positiva e edificante para a sua igreja conforme a sua palavra, e que nós sejamos luz para outras pessoas, em nome de Jesus. Amém. Meninos, está tudo bem, hein, meninos? Está tudo bem? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17. Antes de nós lermos a palavra, quero fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui tem 17 anos? Alguém aqui tem 17 anos? Malu. A Malu tem 17 anos. Malu, fica de pé aí. Malu, por favor. Todo mundo conhece a Malu? Se você não conhece, olha lá a Malu, quero ver a Malu. Olha lá, tem 17 anos a Malu. Ok? Ótimo. Alguém aqui tem 25 anos? Alguém aqui tem 25? Você tem, Mateus? Mateus, fica de pé aí, Mateus. Gente, esse aí é o Mateus. 25 anos. Certo? Estava tocando aqui, para você que não está vendo aí, é o rapaz de barquinha que estava tocando aqui.
o barbudinho da direita, né? Que a gente tem Luquinhas com cavanha aqui. Por que eu estou falando isso, queridos? Estou falando porque nós vamos falar um pouco sobre os pilares da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante que nós conhecemos, ela começa com a pessoa que nós temos autoestima e sempre lembramos, que é Martinho Lutero, né? Martinho Lutero não foi o único, mas Martinho Lutero, em 1517, iniciou, né, a sua jornada contra o que era o domínio da Igreja Católica Romana. E em 1525 a gente tem o marco do primeiro batismo de pessoas convertidas, que aí é o que a gente chama de Reforma Radical ou do movimento anabatista, fazendo com que as pessoas que criam em Jesus fossem rebatizadas agora debaixo da sua condição de fé e não debaixo de uma tradição familiar ou da tradição católica que dominava. Então, quando eu estou falando disso, eu estou dizendo que Martinho Lutero, quando começou a sua jornada, o nosso país tinha 17 anos. E quando a gente vem com a Menocimos, ou a Reforma Anabatista, nosso país tinha 25 anos, nós éramos bem novinhos. E olha o tanto de coisa que já estava acontecendo no mundo acerca da palavra de Deus. E, meus queridos, esse movimento de termos acesso à palavra de Deus, de termos acesso a uma pregação anunciada no nosso idioma, onde nós tínhamos também a oportunidade e privilégio de ler, compreender, debater, interpretar a palavra de Deus, foi uma coisa realmente gigantesca. Gigantesca. Então hoje, quando a gente tem um pouco de chuva, ou um pouco de sol, um pouco de frio, ou um pouco de dor de cabeça, e a gente simplesmente decide não ir à igreja, é uma coisa que seria abominada pelos reformadores, porque eles deram a vida deles para que nós tivéssemos acesso à palavra de Deus. Então, ter comunhão, poder cantar, ler a palavra, ter a palavra no nosso idioma, poder lê-la, conversar com Deus sem intermediário, sem a necessidade de um sacerdote, tendo como nosso intermediário apenas e totalmente Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é uma coisa que foi assim, uma reforma, uma mudança, uma transformação gigantesca. Não estou dizendo que quando a gente não vem à igreja, a gente está deixando de ter compromisso com Deus. Não é isso. Mas quando nós olharmos os pilares, né, chamados 5 solas, eu gostaria muito que nós olhássemos para eles e pelo menos pensássemos: o que será que eu deveria praticar e não estou praticando? O que será que eu deveria desfrutar e não desfruto? Quais são aí os pilares que, se eu fosse olhar para minha casa, eu diria assim: minha casa não tem espaço, ela tem chão e teto e os dois estão colados, porque tudo desmoronou. Minha casa não se mantém de pé. Por quê? Porque não tem pilares. Então, gostaria de ler alguns textos. O primeiro deles você já abriu aí, Romanos 1,17. Diz assim: pois no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela... O justo viverá pela... O justo viverá pela fé. Irmãos, hoje nós voltamos nosso coração, mente para a Reforma Protestante, para lembrar do que foi a Reforma Protestante. Longe de ser apenas um evento dentro da história, a Reforma Protestante foi e é um poderoso movimento do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos e não devemos imaginar que nenhuma reforma no que diz respeito à transformação da palavra de Deus em algo que era privado e foi transformado em algo público, foi uma ação humana. Não foi. Foi uma ação do Espírito Santo de Deus. Toda ação que nos leva à intimidade, à comunhão, à palavra de Deus e ao Deus da palavra, é uma ação do Espírito Santo. Não foi você, não foi o pastor, não foi o missionário, não foi a oração da mamãe e da vovó. Foi o Espírito Santo de Deus. O justo viverá pela fé. Isso incomodou o coração de alguns reformadores. No século XVI,
a igreja já estava há alguns séculos distante da verdade da palavra de Deus e do Deus da palavra e sua verdade. A igreja havia se distanciado e estava oferecendo um acesso a Deus que era contrário ao ensinamento da palavra do Senhor. As pessoas conseguiriam acessar a Deus, conseguiriam desfrutar de vida com Deus se elas fizessem coisas, se elas pagassem tributos, se elas seguissem determinados rituais. Tudo isso ensinado, defendido e oferecido por aqueles que tinham acesso à palavra de Deus. Então, no início do século XVI, João Calvino, Úrico Zwinglio, Martinho Lutero e posteriormente Menno Simons e outros reformadores dão início a uma batalha gigantesca que era transformar a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, transparente àqueles que a ouviram. Eu pergunto a você, você tem acesso à palavra de Deus? Sim ou não? Louvado seja Deus por isso. A essência desse redescobrimento está resumida aí naquilo que nós chamamos de 5 solas ou 5 pilares da reforma protestante. 5 afirmações que vão mostrar para nós que sem essas afirmações serem seguidas, vividas, cridas de maneira total e plena, nós não temos como manter um relacionamento genuíno com a palavra de Deus e o Deus da palavra. O justo viverá pela fé. Essa verdade vai apontar esses 5 pilares ou esses 5 solas. O primeiro deles, somente a Escritura. Pode repetir comigo? Somente a Escritura, somente a palavra de Deus. Esse é o primeiro pilar. A Bíblia é a única regra infalível de fé e prática. Para nós que acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós não só cremos que ela é a palavra de Deus, mas que ela é infalível, que ela não tem nenhuma falha, que ela não tem nenhuma mácula, que ela não tem nenhum problema, que ela não tem absolutamente nenhum tio, nenhuma vírgula, nenhum ponto que não seja a verdade de Deus revelada a nós, para que nós tenhamos toda a vida com Deus que é necessária a nós. Toda. Então eu pergunto para você, mais uma vez, você tem a palavra de Deus? Você tem acesso à palavra de Deus? Sim ou não? Você crê no que ela diz? Você crê no que ela afirma? Para os reformadores, o acesso à palavra de Deus não era algo comum. Não era algo assim como eu e você conseguimos repetir de bate pronto. Sim, eu tenho. Eu tenho a Bíblia impressa, eu tenho a Bíblia digital, eu recebo o devocional todo dia pela manhã, eu posso ir em igreja em qualquer momento, porque em todo lugar, em toda rua, toda esquina tem uma igreja, e se não tiver eu posso abrir a porta e começar uma igreja na minha casa, na minha garagem, no meu salão, eu posso compartilhar da palavra de Deus com o meu grupo da faculdade, com o pessoal do trabalho. Por quê? Porque eu tenho acesso à palavra de Deus e posso transmitir essa palavra para as pessoas. Na época dos reformadores, início do século XVI, isso não era uma realidade. Pessoas eram nomeados missionários, pastores, engajados em empreitadas para anunciar a palavra de Deus, mas eles mesmos nem tinham acesso a toda a palavra de Deus. Pessoas precisavam querer fazer teologia. Olha só, fazer teologia queria dizer que você ia para Roma, você ia ter acesso aos escritos sagrados, estudar, debater a palavra de Deus. E foi nesses debates e embates que Martinho Lutero começou muitas brigas, e graças a Deus por isso. Irmãos, algumas brigas são necessárias, desde que a palavra de Deus seja preservada, e que seja para a glória de Deus, porque a palavra precisa ser ensinada de maneira coerente, de maneira correta. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: pois toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus, que nós temos acesso,
A palavra de Deus que nós temos contato, que nós temos aí no nosso celular, no nosso computador, aqui, ensinando, conversando, ouvindo hoje, ela é apta para tudo isso. Somente a Escritura, a Bíblia é a autoridade final. A nossa fé não se baseia em tradições, opiniões de líderes ou sentimentos, mas na palavra de Deus. Falamos um pouco disso semana passada. Ah, pastor, mas eu acho. Ah, pastor, mas eu penso. Ah, mas hoje em dia isso não... Essas opiniões, essas falas não têm nenhum valor quando colocadas em contraposição à palavra de Deus. Se o que você pensa, o que você acha, o que você sente é diferente do que a palavra de Deus diz, você está errado, eu estou errado. Se eu disser aqui para você, irmãos, essa noite Deus apareceu para mim por meio de um anjo e me revelou uma nova verdade. Irmão, essa nova verdade nada mais é do que uma nova mentira. Mais uma mentira. Se está diferente da palavra de Deus, se contraria o que a palavra de Deus nos diz, é mais uma mentira. E se eu estou dizendo que Deus apareceu para mim por um anjo para dizer para mim uma coisa que a Bíblia já diz, isso só revela uma coisa, irmãos: não estou lendo a Bíblia. Se eu estivesse lendo a Bíblia, Deus não ia precisar mandar um anjo para falar uma coisa que Ele já deixou revelada. Então, se você quer saber o que Deus quer para você, para a sua vida, não ore por uma visão, por um sonho, para a revelação por um anjo. Leia a Bíblia. Ela é a nossa regra de fé e prática infalível. Você não precisa que um irmão chegue para você, bata no seu ombro e diga assim: ó, Deus mandou te entregar uma palavra. Um dia eu ainda vou fazer isso aqui, irmãos. Tá bom? Pode, spoiler aqui, tá? Vamos deixar gravado. Um dia eu ainda vou fazer isso aqui. Um dia eu vou chegar aqui e falar: irmãos, Deus me mandou entregar uma revelação para vocês hoje. Mandou entregar uma palavra para vocês hoje. Aí a igreja vai entrando aqui, aleluia, você vai ver só. Não sei se vai ser na época da Sofia que vai dar aquele no teclado, não sei como é que vai ser. Mas nesse momento, o irmão Valdomiro, né, o nosso jovem diácono, o irmão Aldo, mais um jovenzinho aí, eles vão sair batendo no peito de vocês assim, entregando uma Bíblia. As mulheres não, mas os rapazes pum, toma uma Bíblia, pá, toma uma Bíblia, entregar a Bíblia para todo mundo. Aí a revelação de Deus, irmão. Porque nós queremos muito que Deus fale conosco, mas nós já temos a palavra que nos foi revelada. Um dos grandes pilares, pessoas morreram para que nós tivéssemos acesso a essa palavra no nosso idioma, para que nós pudéssemos ter a igreja aqui, de portas abertas, ler, interpretar, discutir, debater. A autoridade do Espírito Santo para nós levantarmos a mão e dizer assim, para o Dinho, para qualquer pastor, dizer assim: pastor, não é o que a Bíblia diz. Vamos ler direito esse texto aí, pastor. Se alguém fizesse isso naquela época lá, irmãos, você entrava na carrocinha ou montava no jumentinho, no cavalo para ir para a vila seguinte, e você não chegava na vila seguinte não. Por quê? Porque a própria igreja perseguia as pessoas que contrariavam, que debatiam, dizendo que o que a igreja estava ensinando estava errado. Hoje em dia a gente tem canal no YouTube, irmãos. Hoje em dia você pode chegar aí, e fazer um post no Instagram, no X ou no X, não sei como é que a gente fala, né? Eu não tenho, não uso. Mas pode dizer assim: não gostei do que o pastor falou. Você pode fazer isso, olha que maravilha. Chega hoje e fala assim, grava um vídeo hoje indo para cá, irmãos, o pastor Dinho hoje falou que a palavra de Deus tem toda a autoridade. Que loucura. Você pode fazer isso, ninguém vai querer te matar, pelo menos não com a minha bênção, tá bom? Então, a gente tem essa liberdade, mas a gente não usufrui disso. A palavra de Deus está diante de todos nós. Somente a Escritura, somente a palavra de Deus. Atos 17:11 vai dizer que os bereanos, eles se reclinavam sobre a palavra para compreender, para estudar, para saber se aquilo que os apóstolos estavam ensinando realmente estava de acordo com a revelação, a palavra de Deus revelada. Quantas vezes você faz isso? Quantas vezes você sai de um culto, volta para casa e em casa, em algum momento durante a semana, você vai revisitar o texto bíblico que o pastor pregou, ensinou, para ver se está certinho mesmo, se é realmente aquilo?
Nós precisamos parar de ser dependentes daquele que ensina aqui na frente, porque aquele que ensina aqui na frente pode cometer erros. Você estuda a palavra de Deus? A partir do ano que vem nós vamos ter algumas mudanças na nossa dinâmica. Estamos orando por isso e você vai ser desafiado a estudar a palavra de Deus. Mais um ano, mais uma vez, mais um estudo, mais um módulo. Por quê? Porque nós acreditamos que sem o ensino da palavra de Deus, a igreja perece, a igreja morre, a igreja é levada de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina. Apareceu uma onda nova, as pessoas vão atrás daquilo. Por quê? Porque não estudam a palavra de Deus. É um erro. Primeiro pilar, primeiro solo qual é? Somente a... né? Somente a Escritura. Segundo solo para a gente qual é? Somente a graça. Somente a graça de Deus. Segundo pilar declara que a salvação é um dom gratuito de Deus, concedido unicamente por sua graça e não por mérito humano. Texto para nós aí, Efésios 2, 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Queridos, a graça de Deus é um dos pilares, é um dos solas, dos 5 solas. Somente a graça. Nós somos salvos por meio da graça, somente pela graça. Queridos, a graça não é um indivíduo, não é um ser. Algumas pessoas tratam a graça de Deus como se fosse o 4º membro da Trindade. É uma contradição, mas só uma brincadeira. A graça não é um Deus, a graça não é um ser, a graça não é uma entidade. A graça é um dom de Deus, é a manifestação do amor de Deus por nós, que diz que a salvação, ela é um presente de Deus para nós. Não é algo que nós conquistamos. Não existe graça alcançada, o que existe é graça recebida, porque é um presente. Não é uma troca. A salvação não é uma troca. Os reformadores lutaram muito, por quê? Porque para você ser salvo, você precisava fazer coisas. Até hoje, em algumas, e principalmente na igreja católica, você vai ser ensinado de que você precisa pagar penitências, purgatório, rezas, rituais que são feitos para conseguir favor de Deus. Você não precisa fazer nenhum ritual para conseguir favor de Deus. Segundo a palavra de Deus, que é um dos nossos pilares, a salvação é pela graça. Pastor, quer dizer que eu não preciso ir à igreja? Não, não precisa ir à igreja. Pastor, quer dizer que eu não preciso ler a Bíblia? Não, você não precisa ler a Bíblia. Pastor, quer dizer que eu não preciso ter vida de oração? Não, você não precisa ter vida de oração. Pastor, quer dizer que eu não preciso dar o dízimo? Não, você não precisa dar o dízimo. Pastor, quer dizer que eu não preciso perdoar os meus irmãos? Não, você não precisa perdoar os seus irmãos. Pastor, quer dizer que eu não preciso ter uma vida de santidade? Não, você não precisa ter uma vida de santidade. Para ser salvo? Não, você não precisa de nada disso. Mas porque você é salvo, você busca tudo isso. Você busca ler a Bíblia, você busca ter vida de oração, você busca ser uma pessoa que administra os seus bens fielmente. Aliás, dá o dízimo, dá uma oferta para a igreja, e o que você retém, você usar para bebedeira, para prostituição, para pagar alguém para fazer maldade por aí, para você continuar pagando só o limite do cartão de crédito e continuar fazendo dívida, é pecado também. Consegue entender? Não é porque você faz sua contribuição financeira, ou o que você reteve, você pode fazer qualquer coisa. O nome disso é pecado. É porque você é indisciplinado financeiramente, e você precisa converter a sua administração financeira. Então você vai perdoar os seus irmãos, você vai pedir perdão àqueles que você ofendeu, você vai buscar ter vida de oração, você vai buscar frequentar a sua igreja, a sua comunidade de fé. Você vai olhar que as pessoas estão faltando, não vai reclamar porque elas não vieram. Você vai entrar em contato com elas e dizer: irmão, minha irmã, senti sua falta hoje, está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Posso te ajudar? Essa não é uma função do pastor, essa é uma função da igreja, do corpo. Cantamos aqui de mãos dadas. Somos corpo. Eu cantando.
somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Você demonstra amor pelos seus irmãos que vieram, mas demonstra também por aqueles que faltaram? Ou você julga, reclama, fala mal dele, pecadão miserável, não veio para a igreja só por causa dessa chuvinha? Olha aí, a gente julgando o irmão, né? A gente nem sabe. Domingo passado a gente estava aqui, equipe de louvor desfalcada, nós oramos porque quase metade da equipe de louvor não estava presente porque estava no hospital com o filho. Quem sabia disso? O pessoal do grupo de louvor e depois a igreja, porque o pastor Dedo Duro contou aqui na frente. Consegue entender? Então, quando a gente fala sobre a graça de Deus, a gente precisa entender que essa graça que nos foi dada também precisa ser oferecida pelos irmãos. E essa graça é Jesus de Nazaré na cruz, pagando o preço pelos nossos pecados. Isso é um presente de Deus. Essa salvação é um presente de Deus. Não é algo que você e eu fazemos para conquistar. O Espírito Santo toca o nosso coração, nos convence que somos pecadores e nos faz nos colocar prostrados diante de Deus, dizendo: Senhor, eu preciso de Jesus. Eu não quero continuar mais vivendo a minha vida sem Jesus. Eu reconheço que é um presente do Senhor. Salvação é pela graça. Santificação é pelas obras. Dá para entender? Deu para entender? Santificação é pelas obras. Então leia a Bíblia, tenha vida de oração, seja contribuidor financeiro, perdoe os irmãos, peça perdão, venha à igreja, jejue, leia a palavra, medite nela, ensine, evangelize, faça missões, ore pelos enfermos, visite. Tudo isso faz parte de uma intimidade com Deus. Se você quer ter intimidade com Deus, você vai buscar por uma vida de santificação. A salvação é pela graça. A graça, ou somente pela graça, destrói todo o orgulho humano que nos coloca de joelhos e nos coloca de joelhos diante de Deus em gratidão. Porque nós não somos melhores que ninguém. Não somos. Fomos alcançados por essa graça, reconhecemos o presente de Deus, e isso tira de nós o orgulho e nos coloca de joelhos diante de Deus, agradecendo ao Senhor. Não há nada, absolutamente nada que possamos fazer para merecer o favor de Deus. Ele nos amou primeiro, né? Ensinamos isso para as crianças. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso é graça de Deus. Então você não é melhor que ninguém. O Senhor nos alcançou. Amém? Primeiro pilar qual é? Somente? Somente? Segundo, somente a graça. Somente a Escritura, somente a graça. Terceiro, somente a fé. Terceiro pilar para nós qual é? Somente a fé. Olha só o que diz Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio, de nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Sabe o que é justificação? Justificação é olhar para mim, para você. Deus olha para mim, para você e diz assim: pronto, agora você é uma pessoa justa, justificada. Seus pecados estão cancelados, estão apagados, estão perdoados. E justificação, querido, sabe o que é? A doutrina da justificação ela é bem complexa e ela é maravilhosa. Que ela diz assim para você, Gilson, diz assim para mim, Dinho, diz assim para você, Daniel, diz assim para você, Kelly, diz assim para você, Giane, até para o seu Rodomiro, que é um rapazinho quase sem nenhum pecado. Ela diz assim, a doutrina da justificação: todos os seus pecados estão perdoados. Todos. Os da infância, os da juventude, os da vida adulta, os de hoje, os de amanhã, os da velhice. Aqueles pecados que nós cometeremos daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, já estão perdoados. Maravilha, né?
Glória a Deus por isso, não é, irmãos? Alguns olham para uma afirmação dessa, para a doutrina da justificação, e dizem assim: opa! Agora vai! Sério mesmo, pastor? Quer dizer então que está liberado, posso fazer o que quiser, que já está justificado, já estou perdoado? Aí o pastor começa a ficar com medo. Ele fala: não, pera lá, irmão. Não é bem assim. Não é assim mesmo. É exatamente isso. Aí a pessoa olha para mim e fala assim: então posso fazer o que eu quiser? Aí o pastor olha e fala assim: pode. E para Deus está tudo bem? Assim, para Deus está tudo bem. Deus não faz terapia, não toma remédio, né? Não fica doente. Para Deus está tudo tranquilo. Ah, então eu posso fazer tudo isso, que eu sou uma pessoa salva? Eu falei: irmão, mas se você é salvo ou não, eu já não sei, mas você pode, mas não deve. É mais ou menos assim, irmão. Posso colocar a mão no fio desencapado? Pode. Posso fazer isso enquanto tomo banho? Pode. E está tudo bem? Aí já é outra coisa. Não vai dar nada ruim, então. Não conheço ninguém que tenha feito isso com os disjuntores ligados em dia de corrente, né? Fornecimento elétrico normal, estável, que diga que está tudo bem. E a própria palavra de Deus vai dizer: então podemos pecar, continuar pecando para que a graça de Deus aumente? De maneira alguma. Nós que agora conhecemos a palavra de Deus, não viveremos como aqueles que não conhecem, dizendo: faremos isso para que a graça de Deus aumente. De maneira alguma. Por quê? Porque somos salvos e lutamos para ser cada vez mais parecidos com Jesus. A doutrina da justificação, que vem pela fé, não está dizendo para mim e para você que nós temos carta branca para fazer o que quiser. Somos justificados para que tenhamos uma vida cada vez mais semelhante à vida de Jesus Cristo. E isso é uma ação que é pela fé. E quem vive pela fé, vive livre da escravidão do pecado. Vive livre de buscar a salvação por meio do que faz. Nossa paz com Deus não se baseia na nossa performance, no nosso desempenho, nas nossas ações. Nós temos uma vida com Deus porque recebemos Cristo pela fé, porque entendemos que a vida que vivemos agora não é mais a nossa vida, mas a vida de Cristo em nós. Olha que lindo isso. Como é que uma pessoa vai dizer assim: Deus me salvou, sou justificado pela fé em Cristo Jesus e agora tenho paz com Deus? Opa, então vou fazer o que eu quiser na minha vida. Não, é impossível uma pessoa que vive justificado pela fé em Cristo e que tem paz com Deus fazer o que quiser, viver de qualquer maneira. A justificação pela fé nos coloca livres da escravidão, mas escravos e amigos de Jesus. A gente estava tendo um curso ontem pela manhã e a gente estava falando, a gente está estudando sobre discipulado. Então vocês esperem aí, tá bom? Em breve nós teremos uma série de estudos e nós vamos bater muito nisso em 2026, se assim o Senhor Deus nos permitir, sobre discipulado, sobre o que é uma vida de discípulo. Irmão, se você tem fé em Deus, creia em Deus, acredite, creia que o Senhor te alcançou, tocou o seu coração, te salvou e tenha paz. Paz com Deus. Tenha paz. Procure viver a vida de Cristo. Lute contra tudo aquilo que o seu coração fica batendo assim, ó, querendo dizer para você: vamos fazer isso, vamos pensar dessa forma, vamos agir dessa maneira. Fala assim: não quero dor de cabeça, quero paz com Deus, me ajuda, Senhor. Eu não estou falando isso para você como quem está vivendo em paz o tempo todo, não. O tempo todo, meu coração, ó, fica clamando, batendo para que eu faça as coisas do jeito que eu quero. Isso não é toda semana não, gente, isso é todo dia. Isso é quase a cada todo minuto. No mínimo toda hora vem uma ideia boa na minha cabeça. E aí quando eu olho para Deus, eu falo: ah, Tim, aprendeu nada, né? Eu falo: é, Senhor, de novo, né? Pecado que habita em nós vai querer o tempo todo dizer para a gente viver pelas nossas certezas e não pela fé. Deus chama a gente para andar com Ele
na mesma convicção que você tem, sabe? Quando você vai no banheiro, que tem água na descarga quando você dá descarga. Quando você vai escovar os dentes, tem pasta dentro do tubo de pasta de dente. E quando você chega para escovar o dente e não tem, irmão, você começa um exercício de fé, não é? Você cata aquele tubo e começa a dobrar lá do fundo e fala, não, vai dar certo. Vou conseguir. Mas se você for uma pessoa que não vive pela fé, você vai, no mínimo, pegar uma tesoura e falar, não, eu vou conseguir. Vai cortar aquele tubo de pasta de dente, vai abrir, vai esfregar, aí você vai falar assim, eu consegui. Mas você nunca vai dizer assim, Deus proveu a pasta para eu poder escovar os dentes. É ou não é? Isso é diferente da gente viver pelas obras, dos nossos esforços, e de viver pela fé. De dizer assim, Deus me ajudou a conseguir pasta para escovar os dentes dessa manhã. Agora, quando nós olhamos para Deus como Salvador, nós temos que entender, esse que nos salvou vai nos dar fé, toda a fé necessária para viver com Ele. Você tem fé em Deus? Sim ou não? Agora eu pergunto, você vive somente pela fé? Somente pela fé? Somente as Escrituras, vamos lá, desculpa, é prova. Primeiro pilar qual é? Somente as. Segundo pilar, somente pela graça. Terceiro pilar, somente pela fé. Quarto pilar para nós aí, somente Cristo. Quarto pilar qual é? Somente. Esse aqui eu achei que a gente ia falar mais alto. Que diz a palavra de Deus, 1 Timóteo 2,5 diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? O homem Cristo Jesus. Irmãos, dizer isso hoje aqui, está tudo bem. Lá no começo do século XVI, dizer que você não precisa do sacerdote físico, humano, presente na terra, era uma grande afronta. Assim como você dizer que somente pela fé, somente as Escrituras, somente a graça, não precisa de mais nada. Dizer que você não precisa de nenhum mediador, além de Jesus Cristo, ou o homem, os caras ainda foram bem afrontosos, né? Assim, se tem um homem, é o homem ressurreto, aquele que ascendeu aos céus, Cristo Jesus, o escolhido, o ungido por Deus, para pagar pelos nossos pecados, que Deus ressuscitou ao terceiro dia. Somente Cristo Jesus, somente Cristo Jesus e nada mais é o que nós precisamos. Acesso direto a Deus por meio de Cristo Jesus, o único caminho, verdade e vida, ninguém mais. Nós não dependemos de nenhuma pessoa, não dependemos de nenhuma entidade, não dependemos de nenhum ritual. Ai, pastor, ore por mim, porque eu estou precisando muito da ajuda de Deus. Ora você. Ai, pastor, vamos fazer uma visita. Faz você. Pastor, a gente precisa começar uma campanha. Que é campanha? Já começaram as eleições? E olha, viu, irmãos, que quando começa a eleição agora, né? A gente está numa sequência boa. Começou as eleições, começa a campanha. Que campanha? De jejum, né? Para que não haja na vida ranger de dentes. Porque a gente vive numa briga por causa de política, né, irmãos? Não vou falar sobre isso, vamos voltar para o tema. Somente Cristo, a gente só precisa de Jesus. Para ser salvo, somente Jesus Cristo. Para ter acesso a Deus, somente Jesus Cristo. Para falar com o Senhor, somente Jesus Cristo. Nada mais nós precisamos. Nada mais. Qualquer intermediário aí, você que trabalha com negócio, você sabe, aumenta o custo do negócio. Coloca mais uma etapa no processo.
Eu não preciso pedir para fulano, que vai pedir para Beltrano, que vai pedir para ciclano, para falar com Deus. Eu mesmo posso fazer isso por meio de Jesus de Nazaré. O homem, o Filho de Deus, o Messias, o ungido, o escolhido para nos apresentar diante de Deus. Somente Jesus. É por isso que a gente termina as nossas orações em nome de Jesus. Tem até uma dica aí para você, tá bom? Quando você faz as suas orações, quando você fizer, inicie ela ou termine ela, ou em algum momento fala: Senhor, em nome de Jesus. Senhor, por meio de Jesus. Porque é Ele que intercede por nós. É Ele que está à destra de Deus. Foi e é Jesus de Nazaré, filho de José e Maria, filho de Deus, Deus encarnado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ok? Lembra que José é por adoção, tá bom? Não quero que ninguém recorte aqui. E se alguém recortar e colocar dizendo que eu falei que Jesus é filho só de José e Maria, então que minhas testemunhas, vou citar 3 delas aqui, tá bom? Para me apoiar. A Giane, que é advogada, tá bom? Daniel, que é casado com uma advogada, esposa da Giane, e a Lucineide, que ministrou louvor aqui pra gente, tá bom? E também tem o irmão Almo, o irmão Valdomiro, e os diáconos aí da mocidade. Tá bom? Nós vivemos por meio de Cristo Jesus. Temos acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. Isso significa, queridos, que você e eu, todas as vezes que queremos ter acesso a Deus ou falar com Deus, nós sabemos que temos alguém junto a Deus, intercedendo por nós e que conquistou esse acesso: Jesus Cristo. Só Ele. Você não precisa de nenhum papa, você não precisa de nenhum pastor, você não precisa de nenhum missionário, você não precisa nem, sei que eu vou mexer num vespeiro aqui, tá? Você não precisa nem da oração da sua mãe. Você mesmo pode fazer isso. E se você for uma boa mãe, você vai ensinar o seu filho a fazer isso. Se você for um bom pai, você vai ensinar o seu filho a isso. A ser independente de você, independente de Jesus de Nazaré. Porque é somente Cristo, nosso único mediador, o único que nos coloca diante de Deus, o único que tem todas as condições de nos apresentar diante do nosso Deus, do nosso Salvador. Há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Qual é o quarto pilar, queridos? Somente Cristo. Vamos ao quinto e último pilar. Esse é o mais legal de todos. Quinto e último pilar para nós: glória somente a Deus. Quinto pilar, irmãos, qual é? Sabe quando você diz assim? Glória a Deus. É isso. Tá vendo? A gente não precisa brigar com os pentecostais não, tá bom, irmãos? Os reformadores já davam glória a Deus. Ok? Então nós também podemos dizer glória a Deus. Não tem problema nenhum nós dizemos isso. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz assim: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Existem vários textos dizendo somente Deus é digno de honra, louvor, glória, majestade. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Glória somente a Deus. É a coroa dos pilares. Todo o propósito da vida do cristão é glorificar a Deus. Quando Deus criou a humanidade foi criada para a glória de Deus. Quando você olhar para a sua vida, quando você olhar para a vida de uma pessoa que está se questionando, quando você olhar para uma humanidade que está caindo ou que está caminhando na direção da destruição, é porque falta propósito de vida para essa pessoa ou para você. E o propósito da vida de toda pessoa é glorificar a Deus. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Você e eu não fomos criados para nenhum outro primeiro propósito. Você consegue compreender isso? O propósito da sua vida não é ser um bom pai. O propósito da sua vida não é ser um bom profissional.
O propósito da sua vida não é ser uma pessoa de sucesso. O propósito da sua vida não é criar uma igreja maravilhosa. Primeiro e principal propósito da sua vida é glorificar a Deus. Você pode fazer isso edificando a igreja. Você pode fazer isso cuidando e sendo um bom pai, um bom marido, uma boa esposa. Você pode e deve fazer isso sendo um bom profissional de trabalho. Você pode fazer isso louvando a Deus, ministrando ou atuando nos ministérios que o Senhor vai dar para você por dons do Espírito Santo. Mas você não pode fazer isso achando que você vai ser glorificado. Porque se você fizer tudo isso buscando honra, glória e louvor ao seu nome, se você fizer isso buscando tapinha nas costas, se você fizer isso esperando que as pessoas elogiem você, você está vivendo fora do propósito de Deus. Porque o propósito de Deus para a sua, para a minha, para a nossa vida é glorificá-lo. Fazer tudo para a glória de Deus. Então quando as pessoas derem tapinha nas suas costas, você tem que olhar para a pessoa e dizer assim: irmão, olhe por mim, Deus seja louvado, glória a Deus, irmão. A Ele toda honra e toda glória. Se você procura viver uma vida que busca honra, glória e louvor, você está fora dos propósitos de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer: Deus tem que ser glorificado. E tudo que eu faço precisa ser para a glória dele. O que você faz é para a glória de Deus? O que você vive é para a glória de Deus? O seu trabalho, o seu casamento, a sua faculdade, o seu relacionamento com os amigos, é para a glória de Deus? As conversas que você tem são para a glória de Deus? Os conselhos que você dá são para a glória de Deus? Seus pensamentos são para a glória de Deus? O que você come, o que você bebe, são para a glória de Deus? Se não são, irmão, irmã, está errado. Volta, peça perdão a Deus e recomeça. Isso é reformar, entendeu? Isso é restaurar. Isso é você olhar para uma parede que foi pintada e dizer: não gostei da cor. O que você vai fazer? Vou escolher outra cor. Vou colocar um papel de parede. Vou comprar um adesivo que parece um mármore. Vou fazer outra coisa. Vai ter um trabalhão deixar desse jeito. Mas não gostei, não está certo, precisa ser reformado. Vai dar trabalho, mas tem que acontecer. Se a sua vida não está buscando glorificar a Deus, a sua vida precisa de reforma. Porque nossa vida precisa glorificar somente a Deus. O somente, ou o glória somente a Deus, transforma a nossa visão de mundo. Não há uma área da vida que não deva ser vivida para a glória de Deus. Não há. Todas as áreas da nossa vida precisam ser vividas para a glória de Deus. Tem alguma que precisa de reforma? Reforme. Eu sou adepto àquele de que eu prefiro construir uma casa do zero do que reformar uma casa. E se eu tiver que reformar uma casa morando nela ainda, então eu sou 2 vezes mais adepto a construir uma casa do zero. A comprar um terreno ou a demolir a casa. Onde você vai viver? Não sei. Mas eu prefiro. Dinho. Mas a nossa vida não pode ser e não deve ser abandonada. Nosso relacionamento com Deus não pode e não deve ser negociado. Nós precisamos encontrar quais são as áreas da nossa vida que não estão sendo vividas para a glória de Deus e reformar, refazer. A gente vai ter que procurar pessoas, a gente vai ter que procurar ajuda, pedir aconselhamento, fazer tratamento, a gente vai ter que fazer o que for necessário, mas a gente precisa viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus. E eu nem vou pegar no pé aqui, ó, tá? Nem vou pegar aqui no pé, tá bom? Porque o texto bíblico é claro, eu espero que você leia ele novamente em casa. Que o apóstolo Paulo está dizendo assim, quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa. Eu não sei o que você está comendo, eu não sei o que você está bebendo, eu não sei a quantidade, eu não sei a intenção. Eu estou falando isso e sou réu, confesso aqui, tá? Porque
Porque eu sou adepto daquele que fala assim: se eu for no rodízio é para dar prejuízo. É o que eu falo, irmãos. É o que eu falo. Quando eu vou no rodízio é para dar prejuízo. Eu preciso me converter disso. Consegue entender? Porque o apóstolo Paulo está sendo bem direto. Quer comam, seja para a glória de Deus. Quando eu vou no rodízio pensando em dar prejuízo, eu estou dizendo o quê? Eu vou praticar a glutonaria no máximo possível aqui. Vou comer até chegar no gogó. Sabe o nome disso? Pecado. Isso não glorifica a Deus. Deu para entender? Deu para entender, irmão? Sim ou não? Então não sou eu que estou dando indireto, é o apóstolo Paulo que está falando, tá? Palavra de Deus revelada. Não é? Sola Escritura. Somente a Escritura. Somente a palavra. Então não precisa ser eu falando. Então vamos lá, queridos. Os 5 solas para a gente aí. 5 pilares. O primeiro deles, somente a. Segundo, não, vamos falar forte, irmão. Vamos lá. Parece que vocês não têm cola. Está errado esse negócio. O primeiro deles, qual é? Somente a graça. Segundo, somente a fé. Terceiro, somente. Quarto, aí, tá vendo? Erramos tudo já, né? Você, amor, tem que brigar com a igreja, irmão. Vamos lá, primeiro. Primeiro pilar, irmão. Somente a Escritura, isso aí. Segundo, somente a graça. Somente a graça de Deus. Terceiro, somente a fé. A fé em Cristo Jesus que nos justifica, que traz paz. Quarto, somente Cristo, não há outro mediador, somente Cristo Jesus, aquele que nos apresenta, Jesus, caminho, verdade e vida. Quinto e último sola, glória, e como dizem nossos irmãos pentecostais, glória a Deus, glória a Deus, glória somente ao Senhor. Queridos, a reforma trouxe muitos outros pontos. Quando a gente fala de reforma radical, ou do movimento anabatista, foi o nosso digamos assim, o nosso patriarca, digamos assim, Menossímos. Por isso somos irmãos menonitas, que é um homem chamado Menossímos, né, encabeçou aí a reforma anabatista, ou reforma radical, que dizia também que o batismo ele precisa ser praticado mediante a confissão. Tinha que ser um ato de fé. Então primeiro se confessava Jesus como Senhor e Salvador, depois era batizado. E também, segundo, que o Estado ou o governo não tinha direito de dizer para a igreja o que a igreja precisava ensinar, fazer, e que a igreja não podia ter suas bases presas à confissão do Estado. Estado é uma coisa, governo é uma coisa, a igreja é outra coisa. Acredito que a gente precisa muito trazer esse pilar de volta para os nossos dias. Não que a gente não deva se envolver com política, mas a política não fala para a igreja o que a igreja crê, e a igreja não é base para defender nenhum político, irmãos. Tá bom? Hoje, graças a Deus, a gente pode dizer, cada um pode escolher o seu condenado de estimação. Né? Tá bom? A gente briga muito por causa dos políticos, irmãos. E os políticos só olham pra gente como massa de manobra. Não se iluda. Não se iluda. Eu não conheço nenhum político que pensa no povo a não ser como um número para ele ser reeleito. Não conheço. Não conheço, de verdade, gente. Não conheço nenhum político que está pensando no povo, está governando pensando no bem do povo. Não conheço. Sou eu. Pastor, penso diferente de você. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Isso não vai nos separar, né? Porque não tem nenhum sola politicus. Nem sei se é essa palavra em latim para político.
governandos é a palavra. Então, irmãos, vivamos para a glória de Deus. Somente a Escritura, somente a graça, somente fé, somente Cristo e glória somente a Deus. Tem alguma coisa em você que também precisa de reforma? Busque ao Senhor, inicie esse processo e vivamos como igreja, irmãos, para a glória de Jesus, para a glória de Deus. E que seja assim, não só hoje, e que isso não seja lembrado só no dia 31 de outubro, mas que seja lembrado e praticado todos os dias da nossa vida. Que eu acredito que se nós seguirmos esses 5 pilares, se nós seguíssemos esses 5 pilares, eu tenho certeza absoluta que nós teremos muitos problemas novos, mas serão problemas para a glória de Deus. Que hoje em dia a gente enfrenta muito problema que não tem nada a ver com a glória do Senhor, porque a gente não tem buscado uma vida com esses 5 pilares. Não temos, infelizmente. Então, eu não vou dizer que o que a reforma protestante fez foi em vão, porque nós estamos aqui. E nós só estamos aqui porque Deus começou um movimento, mas esse movimento não acabou. Quando a gente estava estudando sobre discipulado, a gente estava conversando ontem no curso, a gente estava falando, quando é que termina o discipulado de uma pessoa? Quando a gente termina de discipular alguém? Pois é. O discipulado termina com a morte. Com a morte. Ou da pessoa que a gente está discipulando, ou nossa, quando a gente falece. E quem sabe, a pessoa que a gente estava discipulando vai olhar para mim, para você, no nosso culto fúnebre, na nossa despedida, e vai dizer assim: puxa vida, ele foi até o fim mesmo, hein? Caramba, tantas vezes ela falou comigo, tantas vezes ele falou comigo, acho que era verdade, vou tentar, ou vou continuar tentando. E se isso acontecer, irmão, glória a Deus pela tua vida, glória a Deus pela tua vida. Amém? Vamos colocar de pé? Vamos orar? Eu quero desafiar você que está assistindo o vídeo, da mesma forma que eu vou desafiar aqui os meus irmãos presentes, a você fazer a sua oração. O que foi que Deus falou com você que precisa de reforma? Talvez não é uma parede que precisa ser raspada e rebocada novamente. Talvez uma parede que precisa ser derrubada, construída ou reconstruída do zero. Não sei, mas eu quero que você ore. Ore por você. Agora não é hora de você orar pela pessoa que está do teu lado, pela pessoa que faltou, não. É você orar por você. Eu vou orar por mim aqui também, depois vamos ter o nosso momento de oração, mas eu quero dar essa oportunidade para que todos façam a sua oração. Oremos. Senhor, nós agradecemos em nome de Jesus pelo movimento que o Senhor começou por meio do Espírito Santo do Senhor, hoje, mais uma vez aqui conosco, Pai. Obrigado porque Tua palavra é viva. Obrigado porque temos o Espírito Santo do Senhor trabalhando e se fazendo presente por meio da Sua palavra, revelando-nos, Deus,
o que está em nós que precisa ser reformado, transformado, construído. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado porque o Senhor, ao longo da história, tem usado pessoas para se fazer presente na história da humanidade, para que haja transformação de corações, vidas. E hoje nós oramos por isso, Senhor, com gratidão no coração, porque o Senhor está se fazendo presente mais uma vez, e porque sabemos que existem áreas em nós que precisam ser reformadas, reconstruídas. Senhor, em nome de Jesus, que não seja simplesmente mais um momento de partilha da sua palavra, mas que seja um marco na nossa história, porque queremos viver sim para a glória do Senhor, Pai. Queremos que nossa vida glorifique o Senhor, Pai. E o que precisar ser transformado, Senhor, em nome de Jesus, faz isso em nós, Pai. Que tenhamos uma vida de leitura, de meditação na sua palavra, Senhor. Que tenhamos uma vida, Deus, que reconhece a graça do Senhor sobre nós, o presente da salvação que o Senhor nos deu por meio de Cristo Jesus. Que tenhamos, Deus, uma vida pela fé, uma vida que crê, Senhor, que fomos justificados, e que crê, Senhor, que o Senhor está acima de tudo e todos. Aumenta a nossa fé, Pai. Senhor, nos dá uma vida verdadeira por meio do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que reconheçamos Ele como nosso Senhor e Salvador, e que busquemos relacionamento com o Senhor por meio de Cristo Jesus e nada mais, Senhor. Tira todos os intermediários, Deus, sejam objetos, sejam pessoas, sejam entidades, que tudo caia por terra em nome de Jesus. Cristo Jesus é o nosso mediador. E, Senhor, que nossa vida glorifique ao Senhor. E esse é o propósito pelo qual fomos criados. Que busquemos viver para a glória do Senhor, Pai. Alcance, Deus, cada coração aqui presente, cada pessoa que está assistindo. Alcance, Senhor, nossos familiares e amigos, não só por meio dessa palavra, mas também por meio do nosso testemunho. E que a igreja, irmãos menonitas do Campo Limpo, continue crendo nesses pilares, vivendo de acordo com a sua palavra, Pai, para que venham os desafios, mas que sejam desafios que são provocados, que são consequências de uma igreja que glorifica o Senhor. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. Amém? Podemos erguer as mãos? Diga assim, queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém. Deus abençoe, queridos, uma semana excelente em nome de Cristo Jesus.